A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter uma breve palavra que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala o seguinte, olha só. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Muitos provavelmente já viram na TV a seguinte cena: alguns leões deitados, descansando, observando os raios do sol quando visualizam um antídoto distante. O que acontece com um grupo de leões? Quando eles avistam uma manada de antílope, o que eles fazem? Eles esperam, fica observando até que um se afaste do bando. Quando ele se afastar, aí o bote é certeiro. Eu estava ouvindo uma ilustração que fala o seguinte, olha só. Tinha um fazendeiro que ele tinha um aras, né? Ele criava cavalos de raça, né? Por sangue. Só que um belo dia, um de seus cavalos escapou e foi para a propriedade do vizinho. E então, pelo vizinho, ele tinha algumas plantações lá, umas hortas, né? E o cavalo, né, começou a comer aquelas verduras, né? Quando o dono da propriedade observou aquilo, ele não pensou duas vezes. Ele pegou um rifle e deu um tiro no cavalo, matou o cavalo. Quando o dono do cavalo viu que o cavalo dele estava morto, pegou um rifle e matou o dono da plantação. A mulher do dono da plantação, quando viu que o seu esposo estava morto, pegou um rifle e matou o dono do cavalo. Só que o filho do dono da plantação viu aquela cena. O que ele fez? Colocou fogo na casa do dono do cavalo. O outro filho, quando viu aquilo, o filho do dono do cavalo, o que ele fez? Fez a mesma coisa. Aí, conclusão, destruiu as duas propriedades, destruiu as duas famílias e, de repente, um anjo olhou e perguntou para o diabo: por que você fez isso? Ele falou: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Simplesmente foi feito só uma coisa. Simplesmente eu soltei o cavalo. O restante que aconteceu foi eles mesmos que fizeram. Moral da história. Bom, o diabo, nesse momento, o que ele faz? Ele arma um meio para que a própria pessoa faça a vontade dele. Entendeu? Se a pessoa tivesse, no caso, discernimento, Deus no coração, o que falta hoje para muitas pessoas é Deus no coração. Hoje, por qualquer coisa, qualquer motivo, a pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos. Aí perguntaram pro diabo: o que você fez? Eu falei: eu não fiz nada, eu simplesmente soltei o cavalo. Quem fez isso foi eles, porque é a natureza pecaminosa da pessoa, é o coração que não perdoa, entendeu? É a pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos, sem medir as consequências. Depois que acontece, aí vai se lamentar o que aconteceu, entendeu? Não pode ser feito isso. Um verdadeiro filho de Deus, primeiramente, ele tem um domínio próprio, ele espera em Deus a direção certa, não vai tomar atitude com as suas próprias mãos. De repente, por um ato impensado, por uma direção que não é dada por Deus, pode destruir uma família, como hoje em dia tem acontecido muitas tragédias. Hoje o mundo está dessa maneira, desse jeito, por causa de um motivo só: falta Deus no coração, falta Deus para estar direcionando pessoas.
Davi, ele tinha Deus, como sempre, como na palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo a vontade de Deus, o coração de Davi era puro. Só que o que aconteceu com Davi? Ele tinha a visão que ele era rei, tinha uma promessa na vida dele, só que a vista falou mais forte. Uma coisa, o nosso caminhar acompanha a nossa visão. Nosso caminhar acompanha a nossa vista. Se você foca os seus olhos em coisa ruim, em coisas do mal, para onde que vai ser seu caminho? Agora, se você foca a sua visão em um caminho trilhado por Deus, qual que vai ser a consequência? Bênção e prosperidade, tanto física como espiritual, certo? Essa família não teve esse discernimento de saber tratar daquela situação. E hoje em dia o que está faltando para esse mundo é discernimento e Deus no coração. Senhor, abra meus olhos. Certa vez Eliseu estava com o ajudante dele, com o serviçal dele, né? Estava numa situação desesperadora, ele estava cercado pelos inimigos, e naquele momento a visão do ajudante dele, né? Era a visão de medo. Ele estava olhando, as vistas dele via um perigo iminente, via os inimigos. E quando você tem quando você olha a circunstância, você deixa de olhar a visão. Qual que é a visão? Simplesmente quando Eliseu ouviu aquela situação, o que Eliseu falou para ele? Não falou nada, porque sabia que precisava de uma intervenção ali de Deus sobre a visão daquele jovem. O que ele falou? O que falou? Senhor, abra os olhos espirituais para que ele veja a tua visão, Pai. Uma coisa eu te peço, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais desse jovem. Assim como Deus, eu peço no nome de Jesus Cristo, que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver não a circunstância, não o momentâneo, mas que nós possamos ver o que Deus tem para nós. E a palavra de Deus diz que Deus tem para nós pensamentos de paz. E a única paz que nós podemos ter é quando nós focamos a nossa visão em Cristo. Porque a palavra diz que Ele é o verdadeiro caminho. E quando você está focado em Cristo, você não vai se perder, você não vai se afastar do rebanho. E se você não se afastar do rebanho, o inimigo, o leão, não vai ter chance de te atacar, nem você e nem sua família. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha abrir os seus olhos espirituais para que você possa e consiga ver as bênçãos de Deus na sua vida e na sua família. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?